A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos para mais uma leitura diária. E hoje nós estaremos dando início ao livro de Números, o quarto livro de Moisés. Capítulo 1. Deus manda Moisés numerar as tribos. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do mês segundo, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima. Todos os que saem à guerra em Israel, a estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes são os nomes dos homens que estarão convosco: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai; de Judá, Naasson, filho de Aminadab; e de Isacar, Netael, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amijude; de Manassés, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideone; de Dan, Aiezer, filho de Amizadai; de Aser, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Duel; de Naphtali, Airá, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão estes homens, que foram declarados pelos seus nomes, e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, e declararam a sua descendência, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto de Sinai. E foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes da cabeça por cabeça. Todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Os seus contados pelo número dos nomes da cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos e para cima, todos os que podiam sair à guerra. E foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. E foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Isacar, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Isacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon,
as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Dan, 72.700. Dos filhos de Aser e as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Aser, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Estes foram contados que contou Moisés e Arão e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim foram todos contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel, todos contados, pois foram 603.550. Os levitas não são contados. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus vasos, e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus vasos, e eles o administrarão e assentarão sobre o seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas se desamarraram, e quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o amarrarão, e o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel assentarão suas tendas, cada um no seu esquadrão, cada um junto à sua bandeira, sobre os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Pelo que os levitas terão cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Capítulo 2. A ordem das tribos no acampamento. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: os filhos de Israel assentarão suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias de cada casa de seus pais.
ao redor defronte da tenda da congregação assentarão as suas tendas. Os que assentarem as suas tendas da banda do oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões, e Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército e os que foram contados deles foram 74.600. E junto a ele assentará suas tendas a tribo de Isacar. E Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Isacar. E o seu exército e os que foram contados deles foram 54.400. Depois a tribo de Zebulon, a Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército e os que foram contados deles foram 57.400. Todos os que foram contados do exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões. Estes marcharão primeiro. A bandeira do exército de Rúben, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do sul. E Elisu, filho de Zedeu, será príncipe dos filhos de Rúben. E o seu exército e os que foram contados deles foram 46.500. E junto ele assentará suas tendas da tribo de Simeão. E Zelumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército e os que foram contados dele foram 59.200. Depois o da tribo de Gad, e a Eliasaf, filho de Reuel, será príncipe dos filhos de Gad. E o seu exército e os que foram contados deles foram 45.650. Todos os que foram contados no exército de Rúben foram 151.450, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá da tenda da congregação com seu exército dos filhos no meio dos seus exércitos, como assentará as suas tendas. Assim marcharão cada um no seu lugar, segundo as bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do ocidente. E Elisama, filho de Amijude, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército e os que foram contados deles foram 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército e os que foram contados deles foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim, Amidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército e o que foram contados deles foram 35.400. Todos os que foram contados do exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em terceiro. A banda do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões. E Aiezer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército e os que foram contados deles foram 62.700. E junto a ele assentará suas tendas a tribo de Aser, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Aser. E o seu exército e os que foram contados deles foram 41.500. Depois a tribo de Naphtali, e Airá, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército e os que foram contados deles foram 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 150.600. Estes marcharão no último lugar, segundo as suas bandeiras.
E estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões. Foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim assentaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Capítulo 3. Os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para serviço do tabernáculo. Estas são as gerações de Arão e de Moisés no dia que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E estes são o nome dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faz chegar a tribo de Levi, põe diante de Arão o sacerdote, para que o sirva, e tenha cuidado da sua guarda, e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo, e tenha cuidado de todos os vasos da tenda da congregação, e da guarda dos filhos de Israel para administrar o ministério do tabernáculo. Dará, pois, os levitas a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel, e lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre. Entre os filhos de Israel, os levitas serão meus. Porque todo primogênito meu é, desde o dia em que feri todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, meus serão. Eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi segundo a casa de seus pais. Pelas suas gerações contarás todo o varão da idade de 1 mês para cima. E Moisés contou conforme o mandato do Senhor, como lhe foi ordenado. E estes foram os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, e a Coate e a Merari. E estes são o nome dos filhos de Gerson, pelas suas gerações: Libani e Simei. E os filhos de Coate, pelas suas gerações: Anrão, Izá, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, pelas suas gerações: Mali, Muzi. Estes são as gerações dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson, e a geração dos libianitas, e a geração dos semiaitas. Estes são as gerações dos gersonitas. Os que foram contados pelo número de todo varão da idade de 1 mês para cima, e os que dele foram contados foram 7.500. As gerações dos gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo, e a tenda da sua coberta, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o pavilhão da porta do pátio, e os que estão junto ao tabernáculo, e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço.
e de Coate, é a geração dos Aramitas, e a geração dos Isarritas, e a geração dos Hebronitas, e a geração dos Uzielitas. Estas serão as gerações dos Coatitas. Pelo número contado de todo varão da idade de um mês para cima, foram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. Pelo número contado de todo varão da idade de um mês para cima, foram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coates assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul. E o príncipe da casa paterna das gerações dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca, e a mesa, e o quartiçal, e os altares, e os vasos do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Será a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a geração dos Malitas e a geração dos Musitas. Estas são as gerações de Merari. E os que dele foram contados pelo número de todo varão de um mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Zuriel, filho de Abiai. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, na banda do norte. E o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e todos os seus vasos com todo o seu serviço, e as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, e os assentarão as suas tendas diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda da congregação, para a banda do nascente. Serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo cuidado de guarda do santuário para a guarda dos filhos de Israel. E o estranho que se chegará morrerá. Todos os que foram contados dos levitas que contou Moisés e Arão, pelo mandato do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão de um mês para cima foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito varão dos filhos de Israel, cada um da idade de um mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor. E em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, os animais dos levitas, em segundo de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes da idade de um mês para cima, segundo os que foram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em todo lugar, de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. E quando aos 273 que se houver de resgatar, que sobrepujam aos levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, tomarás por cada cabeça 5 ciclos, conforme aos ciclos dos santuários. Os tomarás a 20 geras o ciclo. E Arão e os seus filhos darás o dinheiro dos resgatados aos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel. Tomou o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro aos resgatados, a Arão, seus filhos, segundo o mandato do Senhor,
como o Senhor ordenara a Moisés. Amém, meus irmãos? Até a próxima leitura diária. Fiquem todos na paz.